Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 9 até o 12. Colossenses 1, 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, nesta noite, como vocês, nós podemos perceber, aqui é uma oração que Paulo ele fez a Deus a respeito dos irmãos em Colossos. Quando eles ouviram a respeito do relato que Epáfras, ele então falou, repartiu sobre os irmãos, sobre a igreja em Colossos, eles então começaram a orar especificamente. E nesse pedido que Paulo fez a Deus, ele orou para que os irmãos em Colossos tivessem crescimento espiritual. E é uma necessidade que nós temos também de termos crescimento espiritual. Não faz sentido nós permanecermos em Deus, crermos no Senhor e ficarmos estagnados. Porque a vontade do Senhor é que nós demos fruto, muito fruto. E esse fruto ele virá com o crescimento espiritual. E nessa noite eu quero compartilhar a respeito de alguns termos que aqui Paulo coloca. Então ele diz aqui no versículo 9, quando ele termina a oração, ele pede para que transbordeis de pleno conhecimento. Esta palavra transbordar é a mesma palavra que há em Efésios, que fala sobre ser cheio do Espírito. É a mesma palavra. Quando nós transbordamos do conhecimento de Deus, nós também somos cheios do Espírito, porque os dois andam juntos. E a palavra ela fala sobre a comunhão com Deus. Nós não podemos permanecer, irmãos e irmãs, sem usufruirmos a comunhão com Deus. Semana passada, no último compartilhar, eu li aqui sobre 4 pontos que o irmão W. Tozer falou a respeito de vida espiritual. E um deles, um dos primeiros pontos que ele falou foi sairmos do jardim de infância. Nós deixarmos o jardim de infância. Nós sairmos daquele caminho onde permanecemos como crianças. Uma criança, ela necessita de leite, não de alimento sólido. Mas quando ela vai crescendo, quando ela chega ao ponto de maturidade, ela recebe então o alimento sólido. E esse transbordar do pleno conhecimento de Deus também vem junto com o encher do Espírito. Pensem, as nossas vidas hoje. Pensem como nós estamos vivendo, como nós estamos caminhando. Ao olharmos, lermos esta oração do apóstolo, de um irmão que ele se dedicou à igreja, se dedicou ao Senhor, e ele se dedicou às nossas vidas. Qual o tipo de oração que ele colocou aqui? Quais os pedidos que ele colocou? Para que Deus transborde o seu conhecimento em nós. Deus transborde o seu conhecimento. Sabe toda a nossa mente, sabe todo o nosso conhecimento, sabe todo o nosso ser, não sobrará nenhum espaço sem o conhecimento de Deus, sem a vida de Deus. É isso que Ele deseja. E deve ser isso que nós também desejemos, que nós almejemos. Nada mais, nada menos. Uma vez um irmão ele falou assim comigo, ele falou assim, eu quero tudo o que de Deus me pertence. Eu quero tudo o que de Deus me pertence. E eu pensei sobre isso, na hora eu ri.
porque eu achei engraçado. Porque a fala dele pareceu uma fala do país de origem dele. Que ele disse que ele queria tudo que pertencia a ele, de Deus. Tudo que era dele, tudo que era destinado por Deus para ele, ele queria. Então ele não queria abrir mão de nada. E às vezes nós abrimos mão. Nós abrimos mão do nosso tempo com Deus. Nós trocamos esse conhecimento, essa experiência que nós não deveríamos trocar. Nós trocamos por qualquer coisa. Qualquer coisa nós trocamos. E nós deixamos de ter o conhecimento de Deus. Nós perdemos essa realidade. E aí a nossa vida se entristece. Nós já não temos mais prazer nas coisas do Senhor. Já não passamos a ter mais prazer na companhia dos irmãos. Já não queremos mais olhar o irmão. Já não queremos mais permanecer juntos. E nós não queremos mais nada a não ser nós mesmos. O que nós podemos fazer, o que nós estamos acostumados. Mas quando o conhecimento de Deus, ele transborda, ele enche, não sobra nenhum espaço para a nossa vida, então nós queremos tudo de Deus. E o tudo inclui os irmãos, inclui as reuniões, inclui a palavra, inclui a comunhão, inclui você só pensar no céu, você só buscar as coisas do alto, porque mais para frente Paulo vai falar sobre isso aqui, aos Colossenses. Buscar, pensar, agir. Não estou falando aqui, irmãos, que nós não podemos almejar um emprego bom, um estudo, um esposo, uma casa. Por favor, não é isso que eu estou falando. Essas coisas são lícitas, essas coisas vêm do Senhor, tudo isso vem do Senhor, mas tome cuidado, não deixe que isso tome o lugar de Deus. Não permita. Porque o conhecimento de Deus, o Espírito Santo tem que encher as nossas vidas. E o problema não está em Deus. Porque se nós olharmos atentamente para esta oração, nós podemos medir a nossa vida. Nós podemos pensar. O seu pensamento, o seu conhecimento, a sua vida, o nosso coração, e isso eu me incluo em tudo que eu estou falando aqui, está completamente tomado pela vontade de Deus, está completamente tomado pelo Espírito, está completamente tomado pelo Senhor, ou nós temos coisas que estão concorrendo com elas, e elas estão nos desviando. O Senhor, Ele fez por 2 vezes uma promessa. Vamos ler lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 11, Ezequiel 11. Versículo 19, Ezequiel 11, 19. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 36, capítulo 36. Versículo 26. 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quão diferente a nossa vida. E esta é a verdadeira circuncisão que Deus faz. Se você comparar Romanos capítulo 1, você verá que Paulo, ele vai falar sobre esta circuncisão.
que é retirar o coração de pedra, o coração antigo, e nos dar um coração novo. Só que juntamente com esse coração novo, nós receberemos um espírito novo. O nosso espírito será revivido. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o outro Espírito em letra maiúscula, que está aqui na minha Bíblia, talvez a de você também está, é o Espírito Santo. Encher, transbordar. Qual é a medida? Encher, transbordar. Sabe o que um coração novo faz? Esse coração novo, ele bate segundo o céu. Ele bate segundo o céu. Ele não bate mais como a terra bate. Então ele tem um entendimento novo, ele tem um coração novo, um palpitar novo. Ele não é mais a pessoa que ele era, porque o coração foi transformado. Aí nós podemos cantar, recebi um novo coração. Por quê? 2 vezes está falando isso aqui. E o profeta Ezequiel está falando sobre isso. E Paulo, ele ora exatamente para que esta realidade aconteça na vida dos irmãos em Colosso. E tem que ser, e é, na verdade, a nossa realidade também, irmãos. Quero muito que você olhe para esta palavra e você creia. Que você possa dizer amém. Que você possa caminhar de acordo com esta realidade aqui. Caminhar de acordo com o que Paulo colocou aqui para nós nessa oração em Colossenses. Que nós possamos, a partir de hoje, se você assim desejar, fazer essa oração ao Senhor. Para que não só você, como eu também, como todos nós, tenhamos esse coração transbordante de Espírito, transbordante do conhecimento dele, de Deus. Porque com a medida que nós conhecemos a Deus, a nossa vida é mudada. Isso aconteceu, sabe com quem? Com Filipe. O Senhor disse que viu Filipe, e Filipe foi chamado, e o Senhor disse a ele, Filipe, eu te vi, antes que João te chamasse, antes que você fosse chamado. Foi André. Natanael, desculpa, obrigado. Natanael chamou. Só que mais tarde, Filipe ele pediu algo ao Senhor. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Só que o Senhor disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não conhece. Então, pode acontecer também. Nós passarmos os anos caminhando com o Senhor, tendo essa experiência com o Senhor e não o conhecê-lo. Nós vamos ver isso mais tarde, sobre uma palavrinha que chama longanimidade. Ela vai nos ajudar a entender esse caminho. Como nós precisamos hoje, irmãos e irmãs, desta realidade. Nos aproximarmos novamente da palavra de Deus. Nós temos uma necessidade muito grande. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de ver podcast a respeito de pregações, a respeito de irmãos que são pastores, de testemunhos. E vendo esses testemunhos, muitos estão tão longe. Teve um irmão que ele testemunhou o seguinte, que havia 20 anos que ele já servia o Senhor. Ele não sabia que o lago de fogo era para os crentes. Ele não entendia isso. Ele não sabia a respeito de perdão de pecados. Muitos anos, 20 anos, que ele já estava servindo ao Senhor. E ele não sabia. Então, qual o nível de relacionamento, qual o nível de contato que nós temos? Qual o nível de instrução que nós temos? E como nós precisamos disso? Aproximarmos desta palavra, conhecermos o Deus da palavra. Esta semana eu compartilhei com os irmãos do nosso grupo. Não somente conhecer a palavra, mas conhecer também o Deus da palavra. Ter esse contato, conhecê-lo profundamente. Olhar e vê-lo pela fé, porque o Espírito dele habita em nós. Pela fé. Nós não podemos senti-lo, nós não podemos simplesmente crer, simplesmente termos a fé que ele está aqui. Por quê? Está aqui o Bernardo, talvez os outros irmãos são médicos. Se abrir o nosso coração, será que lá terá um sinalzinho ali de uma cicatriz, de uma mudança nas artérias, no corpo? O nosso peito não está aberto.
mas espiritualmente esse sinal existe. Porque aqui está falando, em Ezequiel, que ele trocou o nosso coração. Só que nós não podemos voltar àquele coração de pedra antigo. Nós não podemos permitir que isso volte às nossas vidas. Continuando, ele disse, no versículo 9, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. Para que nós precisamos disso, irmãos e irmãs? Para conhecermos a vontade de Deus. Se você pensar a respeito de sabedoria, ela é muito diferente de soluções humanas. Essa sabedoria é uma sabedoria espiritual. E eu quero ler isso com vocês, está em Provérbios, capítulo 2. Um tempo atrás, o Reinaldo esteve compartilhando conosco, Provérbios 8. Ele deve lembrar, porque eu lembro que ele esteve aqui compartilhando. E aqui, em Provérbios 8, mas nós vamos ler o 2, a sabedoria é uma pessoa, em Provérbios. E alguns irmãos chamam os livros, Provérbios, Jó e o Eclesiastes, de sapiensais. Eles dão esse nome, sapiensal, para esses 3 livros, Provérbios, Jó e Eclesiastes. E nele, vai falar, nesses 3 livros, vai falar sobre a sabedoria. Mas só que esta sabedoria, ela envolve responsabilidades. E não estou falando aqui de intelecto, inteligência humana. Estou falando de sabedoria. Então vamos ler o capítulo 2 de Provérbios. A partir do 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então aqui, nesse princípio, fala da sabedoria. Tiago, ele fala da sabedoria do alto, que ela é pura, tratável. Então esta sabedoria, ela envolve responsabilidade. Então, para que nós tenhamos sabedoria e inteligência e nós conheçamos os caminhos do Senhor, nós precisamos então nos aproximar dele, não nos esquecer. Nos voltar para esses 3 livros, Provérbios, Jó, como o Beto leu aqui, e Eclesiastes. Tem coisas maravilhosas demais para nós, que nós não entendemos. E que nós necessitamos do Senhor, desse conhecimento, para entender. Sabe por quê, irmãos e irmãs? O Senhor nos dotou de uma capacidade. E essa capacidade chama inteligência. Ela deve ser usada. Ela deve ser usada para compreendermos a vontade do Senhor. Se você se ocupar um pouquinho e ler o profeta Jeremias,
você vai ver que Judá, Jerusalém, não se ocupou com o Senhor. É triste quando nós lemos e nós vemos que o Senhor, ele recrimina, na verdade, Israel. Ele define os ídolos com duas palavras: pau e pedra. O homem se inclinou diante de um pau e de uma pedra. Duas palavras, que ele fala isso no início do capítulo, no início do livro de Jeremias. Por que pau? O homem vai no bosque, corta uma árvore, a metade ele queima para fazer a comida, a outra metade ele faz um ídolo. E a pedra? Ele pega aquela pedra, esculpe ela e fala que aquilo é um Deus para ele. E ele então se prostra diante dela, sem entendimento, sem sabedoria. Então essa não é a vontade do Senhor. E é triste vermos como que Israel sofreu, como Jerusalém sofreu antes da queda, antes dela ser tomada por Nabucodonosor, antes dos jovens serem levados para a Babilônia, antes das virgens serem tomadas, antes das mulheres grávidas serem cortarem a barriga delas com os bebês lá dentro. Tanto o sofrimento, a fome, a peste, a doença que aconteceu, porque Israel abandonou o Senhor. Israel se voltou para o Senhor. Aliás, se voltou para os ídolos e não se voltou para o Senhor. E o que o Senhor fez? Julgou. Ele não tinha outra alternativa. Porque durante muitos anos, pelo menos 23 anos é falado ali que Jeremias profetizou para que Israel voltasse. Porque faltava a Israel a inteligência. Faltava a Israel a sabedoria. Faltou porque ele se voltou aos ídolos. E, infelizmente, quando nós abandonamos o Senhor, nós caímos nisso. Irmãos, desculpe, mas essa semana eu estive lendo Jeremias e estou lendo, na verdade. E é muito triste vê-los sofrer daquela forma. Extremamente triste. E mesmo que isso já tenha acontecido há muito tempo, né, talvez infantilidade da minha parte, mas ver como que o Senhor foi desprezado. Ver como Israel, como Jerusalém foi queimada a fogo, como o templo foi destruído, como que o nome do Senhor não foi respeitado, como que ele, conduzindo Israel, ele não foi dado a ele a glória devida. E nós podemos cair no mesmo erro. Nós podemos cair no mesmo erro, porque nós estamos vivendo uma época propícia para esquecermos do Senhor. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos sendo bombardeados a todo momento para deixarmos o Senhor, para esquecermos os caminhos do Senhor, para amarmos esse mundo, para buscarmos as coisas desse mundo, para buscarmos as coisas dessa vida. E nós lutamos para que isso aconteça. Nós estamos lutando para conquistar as coisas daqui e muitas vezes esquecemos a vontade do Senhor. E esta oração de Paulo, ela é muito importante para nós, pararmos, meditarmos nela. Porque o conhecimento espiritual, ele não vem facilmente. Paulo ele vai debater com os colossenses aqui, dois assuntos que poderia destruir a fé deles. A fé não poderia ser misturada com nada. E nós também não podemos deixar que ela se misture com nada. Essa semana, o Augusto Nicodemos, ele estava, aliás, o Hernandes, né? Como eu disse para vocês que eu gosto de ver, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Tocou para mim, para falar a verdade. Ele falou assim: no pecado, no céu não vai entrar nenhum pecado. Nenhum. Nenhum pecado vai entrar no céu.
Senhor, só um pecadinho. Não vai entrar. Por causa de um pecado, Adão e Eva foram expulsos. Imaginem vocês, nós temos uma oração como essa, para nós termos um conhecimento espiritual. Se é um conhecimento espiritual, qual tipo de vida nós temos que levar? Espiritual. O Espírito habita em nós, o nosso coração ele é espiritual. A obra que o Senhor realizou por nós, espiritual. O Senhor morreu para nos dar uma vida, uma nova vida, um novo caminhar. Então nós temos que combater a respeito de tudo. Hebreus fala, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Até o sangue. Qual que é as consequências que nós temos aí? As últimas. E quais são as últimas? Até o sangue. Muito sério. Uma oração de alguém que se colocou aqui, e isso então está registrado para nós. Eu não tenho outro jeito de dizer. Vamos atentar para esta palavra. Vamos atentar para aquilo que está aqui, para chegar nas nossas vidas a realidade espiritual de Deus. Então nós vamos entender, como nós lemos lá em Provérbios, nós vamos entender sobre justiça, nós vamos entender sobre juízo, nós vamos ter equidade no nosso coração, nós vamos ter uma vida reta perante o nosso Deus, porque nós nunca vamos poder dizer para o nosso Deus que Ele não fez, porque Ele fez. E alguém orar, como que ora dessa forma? Nós ouvimos às vezes as orações do Beto, eu falo às vezes, o Beto, é quase todo dia, né? Nós ouvimos, né? Quais são as orações do irmão? Quais são as orações que são proferidas aqui? Para nós termos uma vida dessa forma. E sabe o que nós temos que fazer? Corresponder. Não há outro caminho. Nós não podemos caminhar de forma diferente. E esse entendimento espiritual, ele só pode vir pelo Espírito Santo. Nós não temos como entender de forma diferente. Não temos como. Dedicamos esta vida. Às vezes falar sobre isso parece ser muito subjetivo. Não parece que tenha realidade nas nossas vidas. Termos um entendimento espiritual, mas ele deve vir nos nossos corações, com esse entendimento espiritual. Capaz se eu falar aqui uma palavra sobre uma pessoa que está usando uma tornozeleira eletrônica, sendo monitorado, eu tenho certeza que terá muitas pessoas que vão falar muito sobre ele. Tenho certeza. Porque isso ocupa a nossa mente. Mas se falar sobre isso aqui, talvez poucos vão falar, poucos vão desejar. É a realidade nossa, ou a realidade da maioria. E nós temos, como aqui vai falar mais tarde para nós, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. E o Senhor está vendo tudo isso. E o Senhor está caminhando junto com a igreja, né? Porque Ele não abandonou. Ele está vendo o nosso caminhar, Ele está vendo as nossas vidas. E nós deveríamos nos unir com essa oração. Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê um conhecimento espiritual. Eu quero conhecer a sua vontade. Israel teve todas as suas oportunidades para fazer a vontade de Deus. No fim, abandonou. O Natal esteve compartilhando aqui conosco sobre os mandamentos do Senhor. Como ele enfatizou bem, os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Mas, se a palavra está dizendo que não são, é porque há alguns que acham que é. Então ele coloca dessa forma, não são penosos. Porque se não tivesse ninguém que achasse eles penosos, não estaria ali. Infelizmente, essa é a realidade. Continuando no 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Esta palavra, digno, ela tem um sentido no grego de uma balança. Você tem 2 pratos numa balança. Do lado de cá, todos os atos de justiça do Senhor, toda a vida do Senhor.
Tudo que ele fez, tudo que ele é, e as nossas de cá. Então nós podemos medir, pesar, balancear. Se o prato de cá estiver mais alto, quer dizer que nós estamos andando indignamente. Mas se tiver igual, no mesmo nível, os dois pratos, então nós estamos andando de forma digna do Senhor. A oração de Paulo é muito forte. Ela não deixa dúvidas. Ela não põe em dúvida nenhuma atitude nossa, irmãos. Nada. Então ele disse, para nós vivermos, algumas versões traz andarmos dignamente ou de forma digna do Senhor. Como o Senhor andou, como o Senhor fez. Lembre-se daquela palavra que o Senhor disse sobre o semeador que saiu a semear? Ele falou a respeito de uma terra que, enfim, a semente caiu em uma boa terra. E essa boa terra produziu, Lucas fala 100 por 1, Mateus e Marcos fala sobre 100, 60 e 30. Só que o fruto produziu com perseverança. Essa semente produziu com perseverança. Ela não regrediu, a safra dela não diminuiu, mas a safra dela sempre foi boa, porque a terra também era boa. E esse é o nosso coração, deve ser. Porque temos as outras terras, mas o andar dignamente diante do Senhor também tem esse sentido, de nós termos esse coração. Lembra que a palavra fala sobre transbordar, ser cheio do conhecimento de Deus? Então esta medida é cheia. A semente de Deus é uma semente celestial, espiritual, e ela vai produzir uma vida espiritual no novo coração que Deus deu. Porque o Espírito que está ali é o Espírito que vai dar o crescimento à palavra. A palavra vai crescer segundo o Espírito, segundo a proporção do Espírito em nós. A 100, a 60 e a 30 por 1. Gustavo, a melhor semente é essa, não é? Se você olhando, você como agrônomo, qual a semente que você indicaria para a pessoa? A que vai produzir mais, não é? Então é isso. Nós entendemos coisas simples. Então o andar dignamente do Senhor fala sobre isso. Meça a sua vida pela balança de Deus. Meça a sua vida pelo que o Senhor tem colocado diante de nós por Ele, a obra que Ele fez por nós. Como Ele caminhou, como Ele fez, quais os atos de justiça dEle, o que Ele tem feito nas nossas vidas e como nós temos caminhado. Amém? Vamos ver um texto, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. É só voltar um livro aí, umas folhas. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esta é a forma de viver dignamente diante do Senhor. Na ausência dele, tomamos aqui a palavra de Paulo, nós vamos então desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, lembrando que a sabedoria vai nos conduzir a esse temor e tremor. Porque Deus é que vai realizar em nós tanto o querer como realizar, né? O querer e o realizar, porque o Espírito Santo está habitando em nós para fazer esta obra. Segundo, a boa vontade dele, mas temos a nossa parte, sem
murmuração nem contendas. Conseguimos fazer isso? Sem murmurar e sem contendas? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Irmãos e irmãs, para que isso aconteça, só há um único que pode fazer isso em nós, o Espírito Santo, habitando em nós. Menos do que isso, não será feito. Mas só que a terra tem que ser essa terra propícia. Esse coração que vai produzir a 100 por 1. Esse coração que vai produzir com abundância. Mas só que o Senhor Jesus, ele disse que aquele que quer ser discípulo dele tem que fazer o seguinte: negar a si mesmo e tomar a cruz e segui-lo. E abrir mão de nós, abrir mão das nossas vidas, é um passo muito importante. E que uma criança espiritual, em muitos momentos, vamos falar assim, ela não é capaz de fazer. Porque ela faz no momento, no início, quando... vou dar um testemunho. Beto, você lembra quantos foram batizados no dia que eu fui também? 26 pessoas. 26. Conheço pelo menos uns 6 que não estão mais na fé. Na primeira semana saíram. Então, para seguir o Senhor, envolve um certo compromisso. E nós temos que aprender esse caminho. Não é fácil. Tem que abrir mão. E muitos, com o decorrer do tempo, deixaram de congregar. Dos que foram batizados no mesmo dia que eu. Estou falando isso porque o Beto, 3 dias depois que o Senhor me salvou, ele falou para eu batizar. Aí, lembrei aqui agora. Mas é interessante essas coisas. Porque quando você quer o Senhor, nada te impede. Nada. Tem um irmão, ele nasceu em 1903 e ele morreu em 2000. Ele chama Bhakti Singh. Bhakti Singh. Tem livros dele, vou fazer propaganda aqui, na Google Play. Só que está em inglês, se você quiser lê-los. Ele converteu ao Senhor aos 29 anos, se não estiver enganado. E ele, a partir do momento que o Senhor o salvou, ele estava estudando engenharia no Canadá. Ele era indiano e ele estava estudando engenharia. Quando ele foi salvo, quando o Senhor então o salvou, ele estava sofrendo de uma doença que ele tinha escorrimentos pelo nariz, não sei a doença. Escorria direto. E ele então leu a palavra, estava lendo, e ele viu aquele versículo que diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele, antes de dormir, ele orou ao Senhor, falou: Senhor, se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, então eu te peço que o Senhor me cure. Só isso. Dormiu. Segundo ele vem de uma família rica da Índia e nenhum médico, ninguém conseguiu curá-lo. Ninguém. Nem na Índia, nem nos Estados Unidos que ele foi, nem no Canadá, onde ele estava morando na época. E ele orou nessa noite, dormiu, acordou no dia seguinte, curado. Curado. Ele não tinha mais nada, ele estava bem. E a partir daquele momento, ele tomou uma decisão, que era servir ao Senhor. Só que aí o Senhor falou com ele algo. Ele falou assim: olha, você vai ter que largar tudo. Tudo. E ele largou tudo. Ele largou a faculdade, largou o dinheiro dos pais, porque ele era mantido lá no Canadá, na faculdade, com esse dinheiro. E ele então passou a depender do Senhor. De um dia por outro, certo? De hoje para amanhã. Foi isso que aconteceu com ele. E ele testemunhou que ele nunca passou falta de nada, nem um dia. Ele voltou para a China, aliás, ele voltou para a Índia, perdão, e ele então falou para o pai dele, que ele era crente, no caso. O pai não aceitou por causa da questão das castas, das famílias ali. E então ele não foi expulso de casa, só que o pai pediu para que ele não falasse nada para ninguém, porque se ele falasse lá na Índia,
eles iriam invadir a casa deles e matá-lo. Lá resolve as coisas mais facilmente, sem muito transtorno. E ele não falou. Só que ele falou assim: pai, como que eu vou deixar de falar de Jesus? Aí ele saiu da casa do pai e começou a pregar. E ele foi morar na rua. E aí, com o tempo, o Senhor foi abrindo as portas à pregação para ele, e ele já estava mais ou menos com 400 irmãos que já estavam com ele sendo doutrinados para pregar o evangelho na Índia. E aí teve irmãos que falaram sobre isso, por exemplo, David Hunt, né, da chamada Meia-Noite, falou sobre ele. Outros irmãos também, ele foi convidado a pregar, e ele abriu lá na Índia um ponto de pregação da palavra, de ensino, doutrina. E segundo, né, esses relatos, passado o tempo, tinha por volta de 25 mil pessoas, irmãos e irmãs, que haviam convertido através da pregação dele, e eles então saíram pela Índia pregando a palavra. E ele então viveu até o ano de 2000. Isso resumindo, né? Mas a questão é, quando nós conhecemos o Senhor, quando há um envolvimento, quando realmente muda, às vezes nós não experimentamos muito do Senhor por causa disso. Nós somos tímidos. Nós não colocamos o Senhor à prova, entre aspas. Nós não somos capazes, né, de falar: Senhor, se o Senhor fez, então o Senhor pode fazer, o Senhor pode curar. E parece que nós somos crianças ainda. Então nós não negamos a nós mesmos. O Senhor, ele falou da figueira. Se você não duvidar no seu coração, não duvidar no seu coração, você vai dizer para o monte, mas é o seu coração. Então, quando a pessoa não duvida, as coisas realmente acontecem. E eu creio, irmãos e irmãs, que nós podemos sim viver essa realidade. Não preciso dar ênfase a essas palavras, mas você precisa crer nelas. Que a palavra de Deus diz isso. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós temos que crer no Deus da palavra. Nós temos que crer no Deus da Bíblia. Não pensarmos que porque o irmão não deu ênfase, então não é importante. Não, é importante. E você pode ler por você mesmo. E você pode crer nessas palavras. Continuando aqui, eu gostaria de falar mais alguns minutinhos, mas eu vou deixar para a outra oportunidade falar sobre os demais versículos por causa do horário. Mas o meu desejo do meu coração, ao compartilhar esses textos, é que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Termos uma outra visão. Olharmos a palavra de Deus e pensarmos sobre essa oração de Paulo. E por que o Senhor deixou ela aqui? Porque se o nosso Deus, se essa vida nossa espiritual que nós temos, ela foi dada pelo Pai, então ele disse, não pensarmos de forma natural, humana, mas nós temos que usar todas as nossas faculdades, como eu compartilhei da outra oportunidade aqui, que as práticas, as nossas faculdades mentais, intelectuais, elas vão ser transformadas. E Deus colocou elas em nós para nós compreendermos essas verdades. Porque se nós não compreendermos, irmãos e irmãs, passaremos muita dificuldade. Como nós precisamos olhar para esta palavra e crer nela, mas crer com entendimento. Não racionalismo, mas entendimento espiritual. Porque o Espírito Santo, ele vai nos revelar essas palavras. E elas se tornarão vida para nós, como o Senhor disse. Amém?